dia, queridos irmãos. Prazer para nós estarmos juntos uma vez mais para esse final de semana de comunhão. E então, o próximo final de semana, conforme foi programado com outros irmãos aqui. Gostaria que nós tivéssemos hoje uma manhã de meditação baseado em Filipenses, capítulo 2. Vamos abrir, por favor, esse texto. Filipenses capítulo 3, verso 12. Vamos ler apenas esse versículo para esse momento. Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, ou a maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos destacar uma vez mais essa parte final. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, com muita gratidão, alegria, reverência, expectativa, estamos diante de Ti nessa manhã, cobertos pelo nome precioso, vitorioso do Teu Filho, o nosso Redentor, Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos que realmente o Senhor nos dê um ambiente genuinamente espiritual nessa manhã, para que possamos ver o Senhor, tocar o Senhor, receber o Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine a Tua palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, para que elas sejam muito mais do que letra, ensino, possam ser vida e luz nos nossos corações. Assim nós oramos, Senhor, colocando toda a nossa expectativa em Ti mesmo, no Teu precioso nome. Amém. Amados irmãos, eu creio que a conexão que haverá entre o que iremos partilhar hoje e o tema que já foi anunciado para o encontro no final de semana é bastante direta. Embora nós não iremos usar essa reunião para fazer exatamente uma introdução do próximo assunto, para que então no final de semana esse assunto esteja em um bloco só para vários outros irmãos que certamente estarão aqui e que não estão aqui hoje, né? Já que a próxima etapa se inicia na sexta-feira. Mas sem dúvida a conexão, como os irmãos perceberão, do que será visto hoje com o tema do final de semana é bastante direta. Ou seja, nós iremos buscar meditar nessa manhã o que Paulo quis dizer com aquilo, olhe bem esse verso, aquilo para o que também eu fui conquistado. Ele diz que esse aquilo para o que ele foi conquistado, ele persegue. Quando ele diz eu prossigo para alcançar, a ideia é de uma perseguição, é de uma busca. Bem, se a ideia é essa, então por um lado, olhe com atenção o verso, ele está dizendo que ele foi, vamos colocar entre aspas, perseguido, buscado, avidamente, capturado, outra tradução interessante dessa mesma palavra aí, para que então ele pudesse, como um capturado, um perseguido, um alcançado, um obtido, todos esses termos se aplicam a essa palavra aí na língua original. Ele então agora, como um capturado, ele prossegue para capturar aquilo que o capturou. É isso que ele está dizendo. Agora, o que é esse aquilo? Precisamos ter muito cuidado nessa palavra, porque, sem dúvida, em primeiríssimo lugar, esse aquilo é uma pessoa. Como sabemos? Ele segue o verso dizendo, prossigo para conquistar, ou então, como estamos usando o termo capturar, aquilo para o que fui capturado, veja como o verso termina aí, por Cristo Jesus.
Então essa é a primeira coisa, meus irmãos, de extrema importância. E vamos procurar andar um pouco nisso, além de outros itens, até onde for possível, meditarmos no que significa esse termo aquilo. Paulo colocou dentro desse aquilo, em primeiro lugar, o aquele, que é o próprio Senhor Jesus, mas ele também colocou outras coisas, nós vamos ver, usando outras das suas epístolas. E então, resumindo já o que iremos nos deter meditando nessa manhã, nós iremos ter pelo menos, 3 coisas. Poderíamos seguir com mais, talvez 5 ou 6, mas não teremos tempo para tudo isso. 3 elementos, pelo menos, que capturaram o coração de Paulo de tal forma que ele se entregou absolutamente. Então, não quero adiantar quais são, mas vamos meditar um pouco nesta primeira, então. Vamos lá para o verso de novo, uma vez mais, com bastante cuidado. Quando, a partir do verso 8, se você mantiver aí sua Bíblia aberta, Filipenses 3 mesmo capítulo, a partir do verso 8, Paulo faz uma afirmação que é das mais lindas nas suas epístolas, pelo seguinte motivo. Ele havia até o verso 7 exposto, digamos assim, as suas credenciais como um judeu israelita, praticante, extremamente ortodoxo. Ele inclusive chama sua linhagem à vista aí dos irmãos filipenses. Ele diz, eu não sou apenas um judeu por natureza, eu sou hebreu de hebreus. Porque eu sou daquelas 2 tribos que tiveram cuidado particular de Deus na história do Velho Testamento. Eu sou da tribo de Benjamim. Quanto à justiça que poderia se obter pela lei, eu fui irrepreensível. Quanto aos da minha idade, eu me avantajava a todos eles. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, que era o mestre na época. Então, depois de dizer isso nesses 7 versículos, basicamente iniciais, ele então vai entrar com esse sim. Veja, no verso 8. Sim. Mas deveras. Deveras significa o quê? De fato, né? Palavra do português antigo, né? Só os mais antigos aí que ainda usam de vez em quando, deveras. Significa realmente, de fato. Deveras, eu considero tudo que ele já descreveu. Toda a sua herança judaica, observação da lei, irrepreensibilidade, eu considero tudo. E agora então ele vai usar outro termo muito forte. E o termo é um esterco inútil, refúgio, lixo. Muito forte a palavra que Paulo usou. Um refúgio para ganhar a Cristo. Olha o contraste que ele faz. Sabe o que ele está dizendo aí? Vamos parar aí por enquanto. Ele está dizendo, o cristianismo não é uma melhoria do judaísmo. Não está claro nesse verso aí? Claro. Senão ele não teria dito que tudo aquilo era um lixo inútil, esterco, como dissemos, é a palavra que ele usa aí, né? Então a primeira implicação importante, irmãos, que sem dúvida nós temos dito isso, com a ajuda do Senhor, em vários lugares. Como precisamos do cuidado relacionado a esse assunto, judaísmo e cristianismo. Cristianismo não é uma melhoria do judaísmo. Há muito no chamado meio evangélico cristão de hoje que diz assim, precisamos, já que o cristianismo está assim todo confuso, nós precisamos voltar ao princípio. E na cabeça deles, no entendimento deles, o princípio é o judaísmo. Você tem visto, não tem? Mas isso, meus irmãos, é um terrível engano. O irmão Austin Sparks, de uma maneira muito interessante, ele chama todos aqueles conceitos tangíveis do judaísmo, tabernáculo, as festas, o culto, o sacrifício, tudo era tangível, não é? Tudo era palpável no judaísmo. Ele se refere a isso como um jardim da infância. Quando você usa objetos materiais para treinar as crianças a ter uma visão espacial, significado das coisas, né? E coloca na mão deles, para eles entenderem o que é um cubo, o que é um losango, não é? O que é uma forma no espaço. Então ele chama o judaísmo de o jardim da infância. Por isso o autor de Hebreus no capítulo 6 vai falar de princípios elementares da doutrina de Cristo, se referindo até a coisas elementares da nossa fé. Até mesmo a isso. E dizendo, precisamos então avançar para aquilo que é perfeito. E isso faremos se Deus permitir. Então a primeira coisa importante é guardarmos isso.
para que nós saibamos então a perspectiva adequada de Paulo com respeito ao que ele chama de o evangelho para o qual ele foi chamado como testemunha. Então, aí está a primeira coisa importante. Considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Então o contraste está muito claro. Ele está dizendo, em todo o meu judaísmo, eu não ganhei a Cristo. Em todo o meu judaísmo, eu nem mesmo vi a Cristo. Ele via o Messias nas profecias do Antigo Testamento. Mas nem mesmo ele, nem nenhum outro, pôde reconhecer que Jesus de Nazaré era o Messias. Porque não havia a luz adequada do Espírito Santo para interpretar as profecias no coração destas pessoas. Porque sempre foi o desejo do Espírito Santo, né? Mas, até que isso ocorra, ninguém pode ver a Cristo. Então, o que aconteceu com esse Saulo de Tarso? Ele foi encontrado por esse Cristo ressurreto, glorificado. Não é uma visão, não é uma visão, é uma manifestação do Senhor a Paulo na estrada de Damasco. Ele diz que ele recebeu então esse evangelho de primeira mão pelo próprio Senhor Jesus, como um abortivo, um nascido fora de tempo, porque ele não está incluído lá entre os 12 apóstolos, são as expressões dele, não é? Então ele diz que recebeu essa mensagem de primeira mão, e se um anjo do céu viesse até a Galácia para pregar um outro evangelho, que não seja aquele que ele, Paulo, de primeira mão anunciou, então que eles reprovem o anjo. Olhe bem o que ele está dizendo. Que ele seja anátema. Tal é a clareza que Paulo tinha sobre Cristo Jesus e o evangelho da graça de Deus. Quando ele segue esse texto, aí mesmo Filipenses 3:8, para vermos um pouquinho do contexto do verso 12, ele vai dizer, ganhar a Cristo e ser achado nele. Aí ele vai explicar, olhe bem, que bonito, o que é ser achado nele. Interessa tanto para nós, não é? Como que nós cristãos podemos ser achados em Cristo cotidianamente? Primeiro, não tendo justiça própria que procede de lei. Ou seja, quando olhamos para ele, vamos usar um outro texto de Paulo, quando olhamos para o nosso Senhor, 1 Coríntios 1:30, ele vai dizer assim, mas vós, igreja dos Coríntios, assim se aplica a nós, é claro também, o povo de Deus, vós sois dele. E esse sujeito desse dele aí é Deus. 1 Coríntios 1:30. Vós sois de Deus, dele, em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é dele, vocês são dele em Cristo Jesus. O qual, Cristo Jesus, se tornou para nós em. Agora, olha as 4 coisas que ele cita. Cristo Jesus se tornou para nós sabedoria. Meus irmãos, Saulo de Tarso era um sábio. Você sabe, não é? Ele tinha cidadania romana, ele era versado em 3 línguas, grego, hebraico e latim. Ele foi instruído na nata cultural da época. Ele podia pregar para filósofos epicureus e estoicos, lá no Areópago, em Atenas, né? Mas, o que ele tem a dizer sobre tudo isso? Nada. Ele, Cristo, se nos tornou da parte de Deus em sabedoria. Segundo, justiça. É o termo usado aqui no verso 9. Para ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Ele escreve em Romanos 2 assim, se alguém puder praticar todos os preceitos da lei, ele será justificado pela lei. Deus tem que justificá-lo, se ele conseguir praticar todos os princípios da lei. Como se resume a lei mesmo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento e tuas forças. É o próximo como a ti mesmo. Se qualquer homem nascido de mulher, nascido em pecado, puder fazer isso, ele será justificado diante de Deus. Mas se ele não puder fazer isso, ele está condenado diante de Deus. E qual é a conclusão que ele chega quando ele escreve em Romanos? Todos os homens estão igualmente condenados, seja judeus ou seja gentios. Não é o argumento do Romanos 2? Então aqui ele está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Ser achado nele é não tendo justiça própria que procede de lei. Porque na verdade a lei não consegue nos conceder nenhuma justiça própria adequada para sermos justificados aos olhos daquele que é santo. Santo, santo. Então ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas tendo uma justiça que procede da fé. É aquela que em Romanos também ele descreve, em Romanos 4, como sendo a experiência de Abraão. Creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele diz, essa justiça eu tenho. Por quê? Porque ele, Cristo,
se nos tornou, da parte de Deus, em justiça. Sabedoria, justiça. Qual é a terceira palavra lá? Santificação. Que coisa bonita, meus irmãos. Porque ele também está dizendo, olha, tudo que poderia ser feito para eu me santificar segundo a lei, eu fiz. No entanto, o resultado, considero tudo como nada. Não é? Como lemos. Então, ele se nos torna da parte de Deus santificação. O que é santificação mesmo? É Cristo sendo formado em nós. Caráter de Cristo. Ele é santo. Santificação é, meus filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E a última palavra que ele usa parece, numa primeira vista, que deveria ser colocado lá no primeiro lugar. Porque é redenção. Tudo começa com a redenção, né? Mas a maneira como Paulo usa essa palavra redenção é tão grande, irmãos. Porque ele não fala de redenção simplesmente como sendo alguém que foi comprado no mercado de escravos. Mas ele usa essa palavra redenção no sentido de obtenção de tudo que o Redentor é e fez. Ele é o Redentor e nele temos redenção. Temos redenção do mundo, redenção da carne, redenção do pecado, redenção do diabo, redenção da morte, redenção da ira de Deus. Redenção. Então ele cita essas 4 coisas. Por isso ele diz, eu quero ser achado nele. Você não acha que essa expressão de Paulo, olha, ser achado em união com ele, ser achado nele, ela é totalmente correspondente à de Cristo, em João 15, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, ser achado nele, são totalmente correspondentes. Seguindo ainda, para concluirmos esse pequeno texto, olha o verso 10 agora, Filipenses 3. Para o conhecer. Meus irmãos, vamos permitir que o Espírito Santo escreva isso muito, mas muito fundo nos nossos corações. Para o que nós fomos capturados por Cristo Jesus? Para o conhecer. Lembra de Jeremias 9? Aquele que se gloriar, que se glorie, glorie-se nisto. Primeiro ele vai dizer, não glorie-se o homem na sua sabedoria, porque afinal de contas o que ela é. Não glorie-se o homem na sua força. Não glorie-se o homem nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Jeremias 9, 24. E saber que eu sou o Senhor. Então Paulo vai dizer, para o conhecer. Fui capturado, o que ele vai dizer mais à frente, né? Verso 12, para o conhecer. O que mais? Poderíamos dizer assim, o que significa exatamente conhecê-lo? Então olha que ele menciona 2 coisas dentro desse conhecimento para o qual ele foi chamado, conhecimento de Cristo, né? O poder da sua ressurreição. Sabe, meus irmãos, as 2 coisas que são comentadas nesse verso aqui, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, seriam tópicos para a nossa meditação toda manhã. Se nós buscarmos o que Paulo nos explica sobre eles nas suas epístolas. Vou citar um exemplo. O que é para o conhecer, e conhecendo, nós iremos experimentar o poder da sua ressurreição. Vou citar um texto apenas, 2 Coríntios 1, 8. Ele fala assim, olha, eu não quero, meus irmãos, que vocês ignorem. Ele era o pai espiritual dos coríntios, né? Lidava com eles com aquele amor de pai, porque ele estava se extraviando. Eles estavam até questionando o ministério apostólico de Paulo. Não é isso? Os coríntios. Então ele vai dizer assim, eu não quero, meus irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, a pressão, a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porque foi acima das nossas forças. Mais ainda, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Não foi um assunto simples, né? Há eruditos aí que vão tentar explicar, Paulo não explicou, né? Mas vão tentar nos ajudar a entender o que ele quis dizer e quando foi que ele passou isso. Na Ásia. Parece que foi aquele tumulto que houve em Éfeso. Quando aquele povo gritou, grande é a Diana dos Efésios, porque eles foram afetados no seu comércio, daquelas coisinhas de itens que eram vendidos no templo de Diana, né? E quando Paulo entrou lá e pregou o evangelho, o tumulto foi causado, eles, naturalmente falando, quase morreram ali.
Então ele vai escrever: eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação. Foi acima das nossas forças e nós, quanto a nós aqui mesmo, desesperamos da própria vida. Até ele continua assim: mas nós já recebemos em nós mesmos uma sentença de morte. Eu falei: mas que expressão dura, o que Paulo quer dizer com isso? Cristo não é a nossa vida? Como que nós vamos receber em Cristo uma sentença de morte? Ele vai explicar o que significa essa sentença de morte. Ele vai dizer: para que uma sentença de morte sobre nós, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que vivifica ou ressuscita os mortos. Irmãos, é isso que ele chama experimentar o poder da sua ressurreição. Irmãos e irmãs, está disponível para todos nós. Aí a pergunta: por que, talvez, penso eu, infelizmente, é a experiência da maioria de nós, não o experimentemos tão intensamente? Eu creio que a resposta está na primeira palavra desse verso 10. Para o conhecer. Aí está a resposta. Quanto mais nós conhecermos a Cristo pela iluminação do Espírito Santo, e lembre-se, conhecer a Cristo não é um conhecimento que se limita à esfera intelectual. Longe disso. Esse termo fala de um conhecimento de intimidade, conhecimento de coração, conhecimento de experiência, que é claro que inclui um conhecimento mental, óbvio. Não é? Transformar-vos pela renovação das vossas mentes. Mas não é só isso. Então, conhecendo-o, nós iremos experimentar o poder da sua ressurreição. Porque o Cristo que conhecemos é o Cristo que entrou na morte e saiu da morte. É o Cristo que morreu e ressuscitou. Aos Efésios, quando ele ora no capítulo 1 e no capítulo 3, são duas orações que ele descreve aos Efésios. Na primeira, ele também diz isso com outras palavras, orando pelos Efésios. Ele vai dizer assim: iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder, poder da sua ressurreição. Para nós os que cremos. Será que ele está falando mesmo do poder da sua ressurreição? O verso continua assim: segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então sim, quando ele fala sobre conhecer a suprema grandeza do seu poder, é o poder do Cristo ressurreto. Irmãos, vamos ser honestos diante do Senhor. E vamos fazer as perguntas corretas. Porque é só assim que podemos avançar. Será que tem outra maneira? Vamos fazer as perguntas adequadas. Então vamos perguntar para o Senhor assim: Senhor, quanto eu conheço do poder da tua ressurreição? Aí há uma pergunta prévia. As duas têm que andar juntas. A pergunta prévia é: Senhor, o quanto eu conheço da sentença de morte? Para que eu não confie em mim mesmo. Meus recursos, minha capacidade, minha intelectualidade, meu conhecimento, meu ambiente onde foi criado, minha educação, meu background, seja lá o que for, seja o que for, força do meu braço. Então, essa é a primeira pergunta adequada. Quanto conhecemos da sentença de morte? Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, voltando aqui em Filipenses, para o conhecer, e conhecendo o poder da sua ressurreição. E conhecendo, segundo item aí, a comunhão dos seus sofrimentos. Vamos pensar também o que é isso, irmãos. É por isso que precisamos ir às Escrituras com cuidado. O que será que significa isso? Cristo sofreu sofrimentos únicos. Ele sofreu sofrimentos que são exclusivamente dele. Aquele lagar ele pisou sozinho. Como que eu poderia experimentar os sofrimentos de Cristo? Parece claríssimo por outros escritos do mesmo Paulo, nas suas epístolas. Vou tentar resumir em uma frase: experimentarmos a comunhão do que significa seguir a Ele na senda da sua rejeição. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus é querido deste mundo? Sim ou não? Quanto mais conhecermos o nosso Senhor Jesus, mais nós experimentaremos o que significa segui-lo na senda e no cenário onde ele é completamente rejeitado.
Então essa é a comunhão do seu sofrimento, não é? Os discípulos não compreendiam isso, nem poderiam. Aqui não está nenhuma crítica de valor em relação a eles. Nós, por natureza, somos iguaizinhos a eles. Lucas 18, verso 31, vai registrar a última subida do Senhor para Jerusalém. Ele passa por Jericó, ele cura um cego, ele salva Zaqueu, o publicano, está subindo para Jerusalém, a última vez, e lá ele irá morrer. Então é dito que nessa subida os discípulos estavam apreensivos. Porque nessa última subida foi a terceira e última vez, nos últimos 6 meses da vida do nosso Senhor, ou seja, do Monte da Transfiguração ao Monte Gólgota, o Calvário. São 6 meses de espaço. Transfiguração, Gólgota, 6 meses. Aí, nesses 6 meses, é que o Senhor mencionou 3 vezes que ele iria para a cruz, segundo a profecia. Filho do homem há de ser escarnecido, cuspido, esbofeteado, eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Aí ele menciona pela terceira vez em Lucas 18, 31, subindo para Jerusalém. Se você ler aí, se não me engano é o verso 34, vai dizer que seus discípulos ouviam aquilo e eles nada compreendiam a respeito dessas coisas. Olha. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Ou seja, eles não podiam realmente seguir o Senhor na senda da sua rejeição, porque eles nem entendiam que isso seria assim. Muito pelo contrário. Eles entendiam que mesmo que numa última hora, o Senhor iria se manifestar a Roma, aos governadores, e iria acabar com essa história. Ia colocar de novo Israel no lugar que Israel sempre teve. A joia da terra, a princesa entre as províncias, nas palavras de Jeremias, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não é assim? Porque ele não veio para isso. O grão de trigo caiu na terra para morrer, para não ficar só. Então, meus irmãos, eles nada compreendiam sobre a comunhão dos sofrimentos de Cristo. E nós? Vamos aplicar mais isso? Certamente nós temos muitos jovens universitários aqui. Certamente nós temos muitos empregados e muitos patrões, convivendo diariamente com a vida. Né? Não somos alienados, né? Estamos aí, vivendo a nossa vida. Será que temos experimentado a comunhão dos sofrimentos de Cristo? No ambiente universitário, no ambiente de trabalho? Será que quando, por causa de Cristo, as pessoas nos olham ou nos tratam de uma forma mais pesada, ofensiva, alienante que seja, ou muita coisa mais inclusive, não é? Perdendo posições, perdendo oportunidades, como se diz por aí, como que nós reagimos? O que isso significa para nós? Nós compreendemos o que significa a comunhão dos seus sofrimentos. Nós compreendemos que nós não estamos trafegando nesse mundo em um navio de cruzeiro, dizendo, olha que lindo, olha que lindo, olha que maravilha, né? Que delícia. Nós estamos cruzando esse cenário em um navio de batalha. Vocês lembram que Dwight Moody, um dos grandes evangelistas dessa terra, viveu no século XIX. Ele disse certa vez assim, olha, este mundo é um barco furado e está afundando. E nós que cremos no Senhor, não fomos chamados para consertar o barco, mas fomos chamados para salvar alguns que ainda estão nele. O Senhor nos ajude, meus irmãos. O Senhor nos ajude. Olha, me ocorreu isso agora, viu? À medida que vamos falando. Então, não tem nada aqui sugestivo previamente. Mas, ano que vem, nós temos eleição de novo. Certo? Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Nós não fomos chamados para remendar o barco. Fomos chamados para salvar alguns que se encontram nele. Porque ele está furado, está afundando, e ninguém vai tirar essa água dele. Ele vai afundar. O que concerne a perspectiva de Deus, claro. Né? Então que o Senhor nos ajude, guarde os nossos corações. Lembre-se, esquerda e direita são só 2 braços do mesmo velho homem. O mesmo velho homem. Então que o Senhor guarde os nossos corações nisso também. Para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Que lindas essas frases, não é, irmãos? Pense em
Pedro e João açoitados por causa de proclamar o nome do Senhor, logo que o Espírito Santo desceu, registrado em Atos, os primeiros 5 capítulos. Açoitados, e dizendo, vocês vão parar de falar isso. E lá diz, e eles se retiraram das autoridades, regozijando. Por quê? Será que eles eram meio doidos? Levar um açoite desse, uma sova dessa, uma repreensão dessa, por autoridade. Não, vocês calem a boca, senão a próxima vez a cabeça vai voar. Não é? E é dito que eles saíram dali regozijantes porque foram considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, amados, isso nos expõe tanto, não é? Tanto. Porque às vezes é uma coisinha assim e nós não somos capazes. Pelo nome do nosso Senhor Jesus. Não é verdade? Comunhão dos seus sofrimentos. Para que experimentemos o poder da sua ressurreição. É tão importante falar essas coisas juntas, senão há um desequilíbrio total no Evangelho, não é? Total, se não colocarmos as duas coisas juntas. O mesmo Cristo que entrou na morte foi o Cristo que saiu da morte. A mesma espada, ou adaga de Hebreus 4, de 2 gumes, que divide alma de espírito, né? Ela tem 2 filos. Então, se um corta, o outro corta também. Se um entra, o outro entra também. Não tem jeito de entrar um lado só da faca, não é? Porque pelo mesmo poder do Senhor que em nós opera a morte, opera também a vida. A mesma experiência que nós passamos experimentando a comunhão dos seus sofrimentos, experimentamos o poder da sua ressurreição, que nos qualifica, capacita, equipa para suportarmos, para sermos firmes até o fim. Olha a história dos mártires, não é? Experimentando a comunhão dos seus sofrimentos até a última instância. E no entanto, que relatos nós temos, né? Que relatos. Me lembro de Inácio, chamado Inácio, Santo Inácio, o Inácio de Antioquia. Foi bispo lá em Antioquia no 2º século. Ele foi levado numa arena para ser triturado pelas feras. E foi dito a ele, o que você quer dizer então, suas últimas palavras, antes que os leões sejam soltos? Então diz que ele levantou os olhos assim, olhou aquela plateia enorme na arena e disse assim, meu Senhor, eu não sou digno de dar testemunho, olha o que ele disse, do teu amor por mim. Ele não disse do meu amor por ti. Ele disse dar testemunho do teu amor por mim diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. E assim ele foi comido pelas feras. Como ele foi capacitado para isso? Poder da sua ressurreição. Não é teoria, meus irmãos. Não é teoria. Cristo ressurreto não é teoria. Cristo sentado à destra de Deus não é teoria. Os santos que são dele, porque ele é cabeça e eles são corpo, também não é teoria. O Espírito Santo habitar em nós também não é teoria. Graças ao Senhor por tudo isso. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele vai dizer, não que eu já tenha obtido, ou tenha recebido teleios, perfeição, maturidade. Ele diz, não, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam. Cada frase é linda, você não acha? O que é que você tem que deixar para trás? Quando Paulo diz isso, vou ousar interpretá-lo. Eu entendo que ele está pensando em 2 coisas. 2. Sabe qual é a primeira? A triste história dele no judaísmo. Será que foi assim? Triste história dele no judaísmo? Vou te dizer por que foi com as palavras dele mesmo. Quando ele lembra o que ele era no judaísmo, irmãos, particularmente, como, digamos, um clímax final, ele lembra de uma pessoa. Uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Estevão. Estevão. Ele vai dizer, quando Estevão, a tua testemunha, o teu mártir, estava lá sendo julgado e finalmente foi apedrejado, ele vai dizer, eu estava lá. Consentia com a sua morte e até guardei as vestes do que os apedrejava.
o apedrejaram. Essa lembrança que ele tem. Por isso, quando ele escreve para Timóteo, ele tem tanta dor por causa disso, e quão importante é que isso estivesse ali cravado em Paulo. Quão importante, meus irmãos, quão importante foi essa lembrança cravada nele, para que ele não se ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações que ele receberia do Senhor. Lembra? Ele vai dizer assim: eu era um blasfemo, eu era insolente, e eu era perseguidor da igreja. Mas esse Cristo que me foi buscar, porque eu não o conhecia, ele pôs a mão em mim, e para usar as palavras que foram ditas para Ananias, quando foi enviado para batizá-lo: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante de gentios e reis, e ele saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que história, meus irmãos. Que maravilha. Quando nós abrimos essa nossa Bíblia aqui, olha, o Novo Testamento tem 27 livros. 27. Esse vaso escreveu 13. Paulo, o blasfemo, o insolente, perseguidor da igreja, matador de cristãos, aquele que ficou olhando Estevão morrer. Aliás, a pior coisa que ele fez naquele dia foi isso. Ele viu Estevão sendo apedrejado, ele viu Estevão dizer: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele ouviu Estevão dizer: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Isso nunca mais saiu do interior de Saulo de Tarso. Ele nunca viu, antes de Estevão ser apedrejado, ninguém interpretar o significado da casa de Deus no Velho Testamento igual Estevão. Estevão começa com Abraão e termina com Isaías, interpretando o que é a casa de Deus. Deus não habita o santuário feito por mãos humanas. Céu é meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Qual o lugar do meu repouso? Paulo nunca ouviu, Saulo nunca tinha ouvido uma coisa dessa. E aquilo impactou o coração dele de uma tal maneira, aquilo ficou tão marcado no interior de Saulo, que ele nunca pôde esquecer, meus irmãos. Quando Estevão, teu mártir, tua testemunha, estava lá então sofrendo essas coisas, eu estava lá, ele vai dizer, Atos 26. Assim, ele experimentou de uma maneira tão preciosa o que significam as palavras dele aqui: comunhão dos seus sofrimentos, poder da sua ressurreição. Vamos terminar aqui com esse texto para avançarmos um pouquinho mais, que ainda temos tempo. Verso 11, Filipenses 3:11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, antes prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É aí que nós estávamos. Nós estávamos dizendo então que as coisas que para trás ficam, ousando interpretar Paulo, se compunham de duas coisas. A primeira é essa dor que ele tinha pela história dele no judaísmo, culminando com a morte de Estevão, já acabamos de falar. Então, ele deixava isso para trás, não é no sentido de que aquilo não estaria mais na sua memória. É no sentido de que aquilo, então, é algo que não iria retê-lo. Do contrário, irmãos, Paulo teria que ir para o sanatório. Se tendo sido ganho por Cristo, recebido luz espiritual, ele olhasse para trás e dizia: Senhor, o primeiro mártir da história da tua igreja morreu por causa de mim. Eu o matei. Foi eu quem levei as cartas de autorização de Jerusalém para Damasco para prender, torturar e matar os cristãos. Fui eu que fiz. Ele ficaria numa caverna de depressão o resto da vida, né? Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A segunda coisa que ele esquecia, então, digamos, essa tristeza, essa dor que ele tinha da sua história pregressa. Mas tem uma segunda coisa que ele esquecia, meus irmãos. E de novo no bom sentido. Esquecia, entre aspas, que aquilo estava nele, né? Os inúmeros sucessos que ele obteve como servo do Senhor. Irmãos, onde Paulo entrava, só tinha pagãos. Quando ele saía, tinha igreja. Não é? Muitos sucessos. Pelo nome do nosso Senhor, pelo Espírito do nosso Senhor, pelo poder do nosso Senhor. Não é? Então ele tem um histórico que é impressionante. Mas então ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não me glorio diante de Deus, porque tantas igrejas foram estabelecidas
por meu intermédio, esquecendo as coisas que para trás ficam. Sejam sucessos, sejam dores. Sucessos ou dores. Eu avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Singular, o alvo. Outro singular, o prêmio. Não um prêmio. O prêmio da soberana vocação. Ou melhor ainda aí, vocação ascensional. Vocação ascensional de Deus em Cristo Jesus. Bem, tendo dito isso, vamos buscar então resumir, esse tempo já está indo para o fim, o que é o aquilo que nós falamos no início. Primeiro olhamos o contexto todo, desde o verso 8, para obtermos ajuda, né? Então agora vamos nominar um pouco desse aquilo, já que ele diz, eu prossigo para capturar, conquistar aquilo que me capturou em Cristo Jesus. Ou da mesma maneira como fui capturado por Cristo Jesus. Então, primeiro item dentro desse aquilo, acho que já ficou bem claro, né? Está resumido na palavra, para o conhecer, do verso 10. Irmãos, a capacidade que nós temos de conhecermos as riquezas insondáveis de Cristo é ilimitada, por causa do Espírito Santo que foi dado para habitar em nós. Aliás, nós teremos, já dissemos isso tantas vezes aqui mesmo, entre os irmãos, nós teremos uma eternidade sem fim, obviamente, quando o tempo acabou, uma eternidade sem fim, para continuar conhecendo as riquezas insondáveis de Cristo, né? Então, dentro do aquilo, em primeiro lugar, nós temos o aquele. Sem o aquele não tem aquilo nenhum, não é? É um chamado para conhecê-lo, para vê-lo. Um servo do Senhor, muito interessante, que ele viveu 200 anos antes da Reforma, século XIII, numa cidade do Reino Unido chamada Chichester. O nome dele era Ricardo. Ele disse assim, uma linda oração. Ele diz, ó meu Deus, 3 coisas eu te peço, ó meu Deus. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Então, aquele é o primeiro item dentro do aquilo, para o conhecer. Segundo item, gostaria de sugerir para os irmãos. Vamos ao texto para nos ajudar ainda mais. Abra o Atos capítulo 20, por favor. Então podemos dizer, em primeiro lugar, Paulo foi conquistado por Cristo Jesus. Ele fala naquele versículo, né? Para o que fui conquistado por Cristo Jesus? Um homem conquistado por Cristo Jesus. O amor de Cristo me constrange. Lá em Coríntios ele usa o plural, né? O amor de Cristo nos constrange. Quando nós julgamos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele, olha o aquele. Agora não é o aquilo, né? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 2:20, tão conhecido. Ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Então, a primeira conquista de Paulo é ter sido conquistado por Cristo Jesus. Segundo, Atos 20 então, vamos lá, ler uns poucos versículos aqui. Atos 20. Segunda conquista. Se em primeiríssimo lugar, Paulo foi conquistado por Jesus Cristo, coração capturado por Jesus. Segundo, Paulo também foi capturado para ser uma testemunha do Evangelho. Isso é importante entender. É claro, irmãos, que as duas coisas são correspondentes, certo? Porque Cristo
é o Evangelho. Qual o tema do Evangelho? É Cristo. Se Evangelho, evangelizar, né, significa exatamente anunciar boas novas, anunciar boas notícias, isso significa evangelizar. Quais são as boas notícias? Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que Ele é o grão de trigo, caiu na terra para morrer, para não ficar só. Isso é o Evangelho, né? Mas, é claro, então o Evangelho é Cristo. Mas eu gostaria, para entendimento, que nós fizéssemos uma separação aqui. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que ele foi capturado por uma pessoa. É a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Não é um conjunto de notícias que compõe a boa nova que o capturou. Estão entendendo a diferença? As boas novas contêm isso, que Jesus veio ao mundo, etc, etc. Então foi capturado por essas notícias. Não. Ele foi capturado por uma pessoa gloriosa. Ela o capturou. Essa pessoa que ele ama, essa pessoa que ele adora, essa pessoa que ele serve, essa pessoa é a pessoa para a qual ele vive. Agora, essa pessoa tem uma mensagem. Essa pessoa tem uma mensagem. Essa mensagem provém dele. Ele é o Evangelho. Mas então essa mensagem, que é o Evangelho, quando nós somos capturados por ele, nós somos capturados para sermos testemunhas do seu Evangelho. Guarde isso então. Agora vamos ler um pouquinho do que significa isso para Paulo. Olha lá, Atos 20, 17. De Mileto ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros ou anciãos da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo entrou na Ásia, só tinha pagão. Quando ele saiu da Ásia, um monte de igrejas. Servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar, tanto publicamente como também de casa em casa. Aqui já estamos entendendo o segundo ponto que estamos destacando aqui. Você vê que Paulo está dizendo que ele foi capturado para ser testemunha de uma mensagem, ou testemunha do Evangelho. Olha lá como ele continua. Testificando, olha a palavra aí, testemunha do Evangelho, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Sei quanto a você, mas esse versículo aqui tantas vezes me traz tanta, acho que posso dizer, vergonha. Acho que seria essa palavra. Sabe por quê? Quando nós andamos por aí, Brasil afora e mundo afora, o que nos espera não são ciladas, cadeias e perseguições. É, na maioria das vezes, a casa de um irmão, uma cama gostosa para dormir, se é muito calor, um ar-condicionado, ou pelo menos um ventilador, não é? Se dorme bem, se come satisfatoriamente e procura ajudar os irmãos com a palavra. Mas esse servo do Senhor, quando viajava, o que o esperava eram cadeias, tribulações, prisões, açoites. Tão diferente de nós. Por quê? Por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus. Verso 23. Não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Também estou certo, irmãos, que muitas vezes nós juntos já nos relembramos desse versículo aqui. E aí vem mais perguntas para nós. O que precisamos fazer para o Senhor? Se quisermos, né? Não precisamos necessariamente. O Senhor não nos constrange a nada. Mas se não fizermos, nós não vamos conseguir avançar. Há de chegar uma hora em que nós façamos essas perguntas. Algumas já citei. Mais uma aí. É a seguinte. Senhor, entre o Senhor e eu. Aqui não está incluído minha esposa, meus filhos, irmão, ninguém. Ninguém. Porque o Senhor é meu e eu sou teu. O Senhor é o meu Redentor. Então, entre o Senhor e eu, a minha pergunta é: em que eu tenho considerado a minha vida preciosa para mim mesmo? É a difícil pergunta. Aí o Senhor vai ter oportunidade de dizer o que é que nós amamos mais que Ele.
Onde é que nós temos esperança mais do que nele? Onde é que realmente nós aplicamos afeições e corações mais do que nele? Não estamos falando de estoicismo. O cristão não é estoico. Paulo vai escrever para Timóteo dizendo que é Deus quem nos concede todas as coisas para o nosso aprazimento. Está vendo que não tem estoicismo aí? Nenhum? Mas a questão é, você lembra desse versículo que eu citei, não lembra? Nesse mesmo contexto, 2 Timóteo 6, ele vai dizer assim, exorta. Aqueles que estão nesse século são bem-sucedidos, e na maioria de nós aqui, isso se aplica à maioria de nós, não é? Exorta-os para que eles não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Aí o verso citei o restante. Mas em Deus que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Muito importante, irmãos. Então, a pergunta difícil aqui é, Senhor, no que eu tenho considerado a minha vida preciosa para mim? Para eu fazer o quê? Para eu ser o quê? Para eu atingir o quê? Amar a vida pela vida. Meus irmãos, falando isso também, me lembro, só para ilustrar rapidamente, um colega de profissão na minha cidade, ele nem precisava trabalhar na profissão dele, porque era herdeiro de uma família riquíssima em nossa cidade, centenas de imóveis na nossa cidade. E ele trabalhava na profissão dele, mesmo a minha. E nós nos conhecíamos e nos gostávamos muito. Ele temia o Senhor, ele lia a palavra do Senhor, ele frequentava um grupo de renovação carismática. E certo dia, tomando café numa padaria, eu perguntei assim para ele, por que exatamente que você trabalha na sua profissão? Porque eu sei que além de trabalhar na sua profissão, você tem uma quantidade de imóveis para você administrar. Por que você ainda trabalha na sua profissão? Ele disse, eu trabalho porque administrar para mim é fácil, tenho até quem administre para mim. Se eu não trabalhar na minha profissão, eu não vou fazer nada o dia inteiro. Eu vou ficar perambulando por aí. Tá bem. Aí eu disse para ele assim, mas você está certo de que o que você tem dá para você sustentar umas 5 gerações depois de você partir, não é? Ele disse sim, eu sei disso. Resumindo a história, meus irmãos, nós entramos em assuntos mais específicos ligados à palavra de Deus. Então eu percebi pela primeira vez que ele estava sendo, nesse grupo de renovação carismática, onde ele frequentava, não estou dizendo que veio de lá esse ensino, talvez não, mas ele estava entrando num caminho de dizer assim, papel aceita tudo. E a Bíblia é a letra preta no papel branco. Então precisamos discernir aqui exatamente o que é que Deus está nos falando nesse monte de coisa que tem aqui. Isso aí é que na teologia liberal é chamado de a Bíblia contém palavra de Deus. Sim, a Bíblia contém palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Entendeu? Nesse caminho ele estava entrando. Então ele foi fazer uma viagem para o exterior. E antes disso ele havia dito assim para mim, mas eu tenho muita consciência de que a nossa vida é um fio. E que precisamos realmente cuidar dos nossos corações, das nossas almas, da nossa relação com Deus. Ele realmente temia o Senhor. E aí ele concluiu com uma expressão que foi muito marcante para mim por causa da consequência. Ele falou assim, porque todos nós, por mais saúde e força que tenhamos, todos nós estamos sujeitos a um aneurisma cerebral em qualquer tempo. Foi a expressão que ele usou. Aí ele foi fazer uma viagem para uma região de grande altitude, estava fazendo uma escalada e sofreu um AVC. E está há anos já num leito. Há pouco tempo ele começou a reconhecer os familiares. Triste, meus irmãos. Um amigo teve essa história que teve, como citei, né? Realmente temia o Senhor. Agora, o que será que o Senhor quis ensinar? O Senhor poderia tê-lo levado. O Senhor não o levou. Então, quais são as lições aí? E para nós, o que nós teríamos que aprender aí? Não é? Temos que aprender muita coisa aí, você não acha? Passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, ó Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Não é maravilhoso, irmãos? Então que essas coisas realmente ocupem o nosso coração. Então aí está, conquistado para o testemunho do Evangelho.
Não vou ter tempo para ler o resto do texto. Só destacar alguma coisa a mais então. Olha o final do verso 24. Eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não é, minha vida não é preciosa para mim. Aí de Paulo, mas coisa estranha que você está dizendo. Aí o resto do versículo ele vai dizer, ela é preciosa, minha vida é preciosa para ele e para o seu testemunho. Então aí sim ela é preciosa. Contanto, olha como ele diz isso nas palavras dele, que eu complete minha carreira. Então aqui sim, aqui a vida é preciosa. E mais, e complete também o serviço, complete o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então se foi Ele que me chamou, Ele que escolheu e Ele que deu, então a minha vida é preciosa para Ele, né? Até que eu complete esse ministério que eu recebi dele para, olhe, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Inicialmente havia pensado em ler esses textos pelo menos até o final desse capítulo aí. Faça você, por favor, depois, não vamos ter tempo para tanto. E você vai ver que ele enfatiza isso, que realmente ele foi chamado por esse Cristo que então ele ama, serve, segue, né? Porque foi conquistado por essa pessoa, mas essa pessoa também o chamou para proclamar uma mensagem, para ser testemunha do Evangelho. E aí, meus irmãos, em 1 Coríntios 9, no verso 23, ele diz assim, olha, tudo faço por causa do Evangelho. Que interessante ele não dizer por causa de Cristo, porque Cristo é o Evangelho, certo? Mas ele vai dizer, tudo eu faço por causa do Evangelho, a fim de eu me tornar um cooperador com Ele, com o Evangelho. 1 Coríntios 9, 23. É um texto riquíssimo. Seria bom você começar lá no 19, 1 Coríntios 9, 19. Quando ele vai falar assim, olha, eu sou livre de todos, sendo eu livre de todos, eu me fiz escravo de todos. Me lembro também que uma outra vez compartilhamos esse princípio aqui. A única maneira de nós sermos servos de todos, servos dos que não nos amam, servos do que nos perseguem, servos do mundo, desculpe, servos da igreja, só tem uma maneira. Nós temos que ser livres de todos. Livres daqueles que nos perseguem, livres daqueles que nos odeiam, livres dos irmãos. Mas como isso, irmão? O que você está dizendo hoje? Pregando heresia. Sendo eu livre de todos, então eu me fiz servo de todos. Porque se eu não sou livre dos irmãos, eu não posso servir os irmãos. Será que está claro? Ou preciso explicar um pouquinho mais? Se eu for dependente que os irmãos me honrem, me cuidem, me louvem, me aprovem, não é? Então eu não consigo servir os irmãos. Se eles não me derem isso, então eu vou ficar emburradinho. Então, sendo eu livre de todos, então eu fiz-me servo de todos. Compreendeu, irmão? Esposa cristã, você precisa ser livre do teu marido para poder ser serva dele. Para ser serva dele, viu? Não é para pedir divórcio, não. Esposo, você precisa ser livre da sua esposa para você poder ser servo da sua esposa. Se você for servir a sua esposa baseado em se ela está fazendo bico ou não está fazendo bico, então você não vai ser livre dela. Você vai servi-la de acordo com o interesse dela, ou com o humor dela. Entendeu? 1 Coríntios 9, 19. É um princípio espiritual. Sendo livre eu de todos. Sou livre da aprovação, sou livre da rejeição, sou livre de ser honrado, sou livre de ser humilhado, sou livre de todos e de tudo. Por isso eu me fiz servo de todos. Seja de pagãos, de gentios ou da igreja de Deus. Maravilhoso, não é? Então, nesse contexto aí, lá no 23, 1 Coríntios 9, 23, que ele vai dizer, tudo eu faço por causa do Evangelho. Está vendo? Para ser um cooperador com ele. E aí, sabe o que inclui esse tudo eu faço? Primeiro, esse tudo faço inclui o que nós já falamos, né? Quanto a ele mesmo, era livre de todos. Aliás, quanto aos outros, né? Quanto aos outros, ele era livre de todos, para ser servo de todos. Então isso aqui, quanto aos outros. Tudo faço por causa do Evangelho. Quanto aos outros, livre deles, para que eu possa ser servo deles. Agora olha aqui quanto a mim. Se você continuar esse texto de 1 Coríntios 9, olha o 24 para frente.
quanto a mim, por amor do evangelho, o que eu faço? Paulo, palavras dele, ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. E o reduzo à servidão. Para que tendo pregado a outros, pregado o quê? O evangelho. Para que eu tendo pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ali usa aquela figura bonita, né? Porque vocês não sabem que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, a chave nesse texto aí está no 23. Tudo faço por causa do evangelho. Quanto aos outros, livre de todos para poder servi-los. Quanto a mim, esmurro meu corpo. Eu reduzo a servidão. Eu não vou comer demais, eu não vou dormir demais, eu não vou passear demais, eu não vou viver para lazer, para diversão. Tudo isso é lícito. É lícito dormir, é lícito alimentar, é lícito viajar, é lícito ter lazer. Né? Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por isso subjugo meu corpo. Nosso corpo, na ordem da criação de Deus, é o melhor servo, mas é o pior patrão. Se nós formos servos do nosso corpo, nós estamos aniquilados. Ele é que tem que nos servir para o testemunho do evangelho. Então, concluindo, aquilo para o que for conquistado, em primeiro lugar, aquele. Ele me capturou. Ele é o amado de minha alma. Por ele, para ele eu vivo. Segunda conquista, o evangelho me conquistou. Então eu faço tudo por causa do evangelho. Quanta implicação isso tem, meus irmãos? Nossa vida diária. O que nós fazemos pelo evangelho? Quantas vezes uma palavra inadequada macula as testemunhas do evangelho? Não é? Um ambiente onde você não deveria estar, macula o testemunho do evangelho. Uma conversa onde você não deveria estar, macula o testemunho do evangelho. Uma roupa que você não deveria vestir, macula o testemunho do evangelho. Não é assim, meus irmãos? Tudo faço por causa do evangelho. Olha que frase. E por último, vou ter que só citar, viu? Medite você. Terceira conquista. Conquistado pelos interesses do Senhor na igreja. Se você quiser, pode ir mais a fundo. Conquistado pela igreja. Conquistado por Cristo. Vamos ficar com essa ordem. Conquistado pelo evangelho, para ser uma testemunha do evangelho. Tudo faço por causa do evangelho. E conquistado pela igreja. Jonathan Edwards, pregando um sermão sobre Isaías 52, capítulo preciosíssimo, os primeiros versos, sobre seus muros, ó Jerusalém, para os guardas, que noite e dia não se calarão. Isaías 52, ele vai dizer assim, ele vai dar um tema a esse pequeno sermão, muito sugestivo, que ilustra esse último tópico que estamos compartilhando. Ele chamou esse sermão de a igreja, escute isso, a igreja casada com os seus filhos. Você quer ver por quê? Vamos abrir esse texto aí, único, e a gente já termina. Olha lá, Isaías 52. Se aqueles que compõem a igreja de Deus, os filhos de Deus, claro, se eles desculpe, irmãos, é 62, não é 52. Isaías 62. Vamos ler alguns versos, já terminamos. Olha, por amor de Sião, figura da igreja, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia sua justiça como resplendor e sua salvação como a tocha acesa. E o texto é muito bonito, segue por aí, né? Olha o verso 5, com atenção. Isaías 62, 5. Porque como o jovem esposa a donzela,
assim os teus filhos, presta atenção, te esposarão a ti. Então, usando essa frase aí, Jonathan Edwards diz assim: a igreja casada com seus filhos. Mas seus filhos são a própria igreja, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os filhos que compõem a igreja, eles têm como carga, como interesse, a edificação desta igreja. Então esses filhos se casaram com a igreja. Pergunta para nós, Paulo não era um homem casado com a igreja? Claro que ele era. Ele sofreu pela igreja. Ele viveu, podemos assim dizer, né? Pela igreja. Ele vai dizer: meus filhinhos, eu sofro de novo as dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Paulo, sim, era um homem casado com a igreja. Além de ser casado com Cristo, é óbvio, claro. Né? Sem ele, nada. Então aí está o terceiro elemento. Aquilo para o que fui conquistado pelo Senhor, para o testemunho do Evangelho e para os interesses dele na igreja. Em Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele fala assim: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos, por vós. Um homem casado com a igreja. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne eu preencho o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Mais uma pergunta para nós: o quanto temos sofrido pelas causas da igreja? Precisamos perguntar, irmãos. Do contrário, nós estamos casados com outras coisas e não com a igreja. Temos sofrido em função da ajuda, amparo, suporte e edificação dos nossos irmãos? Ou achamos que os nossos irmãos vão ser edificados em conferências? Simplesmente por fazer leituras bíblicas, terem reuniões e cantarem hinos. Quando nós oramos assim: Senhor, pela tua graça, edifica a tua igreja nesse local, essa pequena assembleia, edifica, Senhor. O Senhor nos responde com uma pergunta. E a pergunta é: quantos de vocês estarão dispostos a morrer? Porque se não morrer, fica só. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Meus irmãos, se não houver entre nós irmãos e irmãs dispostos a morrer para as suas coisas, morrer para as suas prioridades, morrer para os seus interesses, terem realmente Cristo, o Evangelho e a igreja, os três juntos, como sua prioridade, então a igreja não será edificada. Vamos passar anos e anos no mesmo lugar, até que hajam aqueles dispostos a morrer. Senhor, então, continue falando conosco. Terminamos aqui. No final de semana nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, mas focado naquele tema que nós demos, né? Salmo 132, 5. Aquele salmo tão precioso que fala sobre a casa de Deus. Qual é o lugar onde o Senhor busca repouso? Até que eu encontre um lugar para o Senhor. O Senhor não tem buscado lugar aqui entre os irmãos, aqui em Londrina? Mais lugar, mais espaço? Até que eu encontre lugar para o Senhor. Vamos ver isso com mais cuidado. Confiamos no Senhor nesse próximo final de semana. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te pedimos juntos que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa, sustentadora, sobre nossas vidas nessa manhã. Sobretudo, Senhor, para nos capacitar a receber do Senhor luz mais direta sobre os assuntos do nosso coração. Senhor, não queremos estar entre aqueles que desperdiçam aquilo que são e têm em tantas coisas extras e acessórias. Por favor, Senhor, nos ajude para que nossas vidas sejam ajustadas, alinhadas
contigo mesmo e com os teus interesses. Ajuda-nos também, Senhor, a entender o que significa em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ajuda-nos a sermos servos melhores, Senhor, para que haja ganho real, lucro real, para o testemunho do Senhor nessa terra, diante, sobretudo, da iminência da vinda gloriosa do Senhor, que nós aguardamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos das ilusões, dos extravios. Guarda no nosso coração, chama-nos de volta, Senhor. Assim nós te pedimos, confiados, no teu santo nome e no ministério do teu Espírito Santo. Opera em nós, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, eu quero um pequeno tempo, um breve tempo, abrir para os irmãos orarem sobre a palavra que nós acabamos de ouvir. Se estava vendo, irmãos, algum pequeno desvio em nosso coração, se essa palavra nos tocou nessa manhã, se nós fomos despertados de alguma forma por tudo que nós ouvimos, que seja uma frase, ora agora, irmão, irmã, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso coração, Senhor. Nosso desejo, nossa caminhada para agradar a Cristo, revelar a imagem dele, Senhor, testemunhar do teu Evangelho. E para nós é um peso, Senhor. Que existe tantos outros evangelhos e precisamos da luz do teu Espírito Santo. Vivemos como igreja para a igreja, agradando ao Senhor em todo o tempo. Esse é o nosso coração, Senhor. Obrigado pela tua fala aos nossos corações. Queremos ser apenas ouvidos, Senhor. Praticantes. Amém. Em nome de Jesus. Amém.